Quasimodo sentia mover-se dentro de si uma alma feita à sua imagem. Essa desgraça em que vivia tornou-o mal. Era mal porque era selvagem porque era feio, mas não nasceu malvado. Desde muito cedo sentira, por parte dos homens, o escárnio, o espizinhamento e a rejeição. Só encontrou ódio ao seu redor. Oi pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira e hoje eu estou aqui com uma missão muito honrosa, que é a de abrir o nosso mês temático. E no caso nós vamos falar sobre literatura francesa. E eu já adianto que o mês está pesadíssimo, até porque os 4 livros resenhados aqui são clássicos. Se você quer um spoilerzinho de quais são eles, a gente soltou isso no Instagram na semana passada. Bom, o livro que eu vou resenhar hoje se chama O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. E eu ouso dizer que talvez seja um dos livros mais importantes, se não o mais importante dos livros que eu já resenhei até hoje no canal. E eu falo isso com tranquilidade, porque Victor Hugo conseguiu, através dessa obra, fazer algo que pouquíssimos escritores conseguiram. Ele não só se consagrou como um romancista e entrou para a história da literatura, como ele conseguiu, através desse livrinho aqui, mudar toda a história do seu país. Quando a gente para pensar nos monumentos históricos da França, logo vem à nossa mente a Catedral de Notre Dame, que é uma das igrejas mais famosas que nós temos aqui em todo o mundo. Mas nem sempre as coisas foram assim. Em 1831, quando Victor Hugo resolveu escrever e publicar esse romance, a Catedral de Notre Dame estava totalmente caidinha, pobre. Isso porque naquela época acontecia uma revolução. Uma revolução que Victor Hugo vem a relatar mais pra frente quando ele escreve o livro de Os Miseráveis, que muitos tendem a pensar que é a Revolução Francesa, e não é uma revolução posterior à Revolução Francesa, mas fato é que por conta dessa revolução a França estava um caos. E uma coisa que esses revolucionários faziam era o vandalismo de todo e qualquer tipo de prédio histórico. E embora Victor Hugo fosse de fato um ativista político, militante de esquerda, ele era também muito patriota. E ele não concordava em hipótese alguma com essa onda revolucionária que vinha destruindo todos os prédios que guardavam ali e contavam a história da França. Para homenagear a Catedral de Notre Dame, Victor Hugo resolve escrever um romance, que a princípio é chamado Notre Dame de Paris, que em sua tradução literal significa Nossa Senhora de Paris, que nada mais é do que o nome da tão famosa igreja. Sabe por que esse detalhe do nome do livro é bem importante? Para você não cometer o mesmo erro que eu cometi quando eu li essa obra. Porque você vai começar a ler essas páginas e vai falar, ué, cadê o Corcunda? Eu tô lendo o livro do Corcunda de Notre Dame e ele demora um pouquinho para aparecer. Eu acho que ele aparece lá pro 5º, 6º capítulo. Isso porque antes dele aparecer vários outros personagens são inseridos na narrativa, a gente começa a acompanhar várias outras pessoas. Porque, meu caro amigo leitor, o Corcunda não é o personagem principal dessa história. Assim como, vou dar um exemplo nacional que eu acho que todos conhecem, O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Esse é um daqueles livros cujo personagem principal não é uma pessoa de carne e osso, e sim um local. O grande personagem principal dessa história é a própria Catedral de Notre Dame. Ela vai ser o elo de todas as tramas que acontecem nesse livro, de todas as histórias e todos os personagens. Todos eles vão ser conectados por intermédio da Catedral. E se a Catedral de Notre Dame é o personagem principal, eu ousaria dizer que o segundo personagem principal é a própria Paris, porque você vai ver como Victor Hugo vai falar com uma propriedade muito grande sobre vários ambientes, vários locais aqui, onde essas histórias vão passar. Victor Hugo escreveu esse romance quando ele tinha apenas 28 aninhos, gente. E esse foi um dos primeiros romances que ele escreveu. Na época ele já era muito famoso como dramaturgo e poeta, mas aqui ele estava apenas iniciando a sua carreira como romancista. Os Miseráveis mesmo, que é outra de suas grandes obras-primas, né, só vem a ser escrito 30 anos, cerca de 31 anos depois da escrita do Corcunda de Notre Dame. Inclusive, fica ligado no canal que nesse mês vai ter resenha de Os Miseráveis também, e com certeza vai estar imperdível. Outro detalhe muito importante que você precisa saber antes de eu entrar no enredo propriamente dito é que esse é um romance de época. Isso porque essa história não vai acontecer no mesmo período em que ela foi escrita. Victor Hugo ele volta para o passado cerca de 4 séculos e estaciona lá em 1482,
que é basicamente no final da Idade Média. Então, sim, esse é um romance medieval. E eu acho muito engraçado que Victor Hugo ele conseguiu construir um romance cheio de nuances, cheio de camadas, assim. Se você olhar, primeiramente você vai ver um romance, mas se você analisar a fundo, você vai ver que cada um dos personagens que ele inseriu aqui nessa narrativa foi escolhido a dedo. E eles representam uma das classes sociais da época medieval, que foi uma época em que as classes sociais eram arduamente divididas e as pessoas assim não tinham condição nenhuma de mudança de classe, né? Quem nascia nobre morria nobre, quem nascia pobre morria pobre. E era assim que as coisas funcionavam. E cada personagem aqui vai carregar a bandeira de uma dessas classes. E se a gente tinha, então, uma Paris medieval dividida pelas classes sociais, a gente tinha essa divisão também geograficamente. Então, nas margens esquerdas do rio Sena, a gente tinha a maior parte da cidade, que chamava-se Cité. Lá, a gente tinha representado a força da coroa. Era nessa parte esquerda que viviam, então, a família real, assim como a maior parte da nobreza, os feudos, né, os senhores feudais se estabeleciam ali nessa parte esquerda da cidade de Paris. Na parte direita das margens do rio Sena, a gente tinha a universidade, que é uma invenção da Idade Média. Então tava assim, era algo que estava se popularizando. Então essa parte toda da margem direita do rio Sena eram somente as famosas universidades. E no meio do rio Sena, bem no coração de Paris, existia uma ilha. E no meio dessa ilha ficava o quê? A tão famosa Igreja de Notre-Dame. E é ali nessa ilha, ao redor de Notre-Dame, que o nosso romance começa. Era um dia de feriado, então todos os parisienses estavam na rua, na verdade ali na ilha central de Paris, comemorando e festejando. Quando eu li esse primeiro capítulo, pra mim ficou parecendo que era uma espécie de carnaval da época, sabe? Uma festa popular de rua, e vários eventos aconteciam simultaneamente. E o primeiro evento que vai ser descrito para nós acontece no grande salão do Palácio da Justiça. Ali, o Victor Hugo vai começar a mostrar pra gente uma peça de teatro que estava acontecendo e que reunia, assim, uma grande quantidade de parisienses de todas as classes sociais possíveis. E conforme ele vai descrevendo pra gente o desenrolar da peça, ele vai inserindo alguns dos seus personagens, alguns dos personagens que nós vamos acompanhar aqui nesse livro. Então, por exemplo, ele fala que em meio à multidão, em meio à plateia das pessoas que assistiam ali a peça, tinha um carinha que toda hora ficava fazendo piadas infames, assim, super inconvenientes, e fazendo uma balbúrdia, uma algazarra ali no meio. E esse carinha se chama Jehan Frollo. Para quem já conhece um pouco da história, reconheceu o sobrenome, que ele é o irmão do grande vilão desse romance todo, o Claude Frollo. Mas o Jean, ele representa então a classe universitária. Ele era simplesmente um jovem universitário que administrava ali o feudo da sua família e que só queria saber de festa, essas coisas. É isso aí, os tempos mudaram, os universitários não. Jean Frollo era esse cara que só queria saber de bagunça. E se no momento a gente está vendo então Jean Frollo ali... Então, se no momento a gente tá vendo esse cara e sua turminha ali criando uma baderna no teatro, no outro momento a gente vai para outra ponta do salão, né, do Palácio da Justiça, onde a gente vê a insatisfação do poeta que escreveu aquele prólogo que estava sendo ali reproduzido para todos os parisienses assistirem, e a insatisfação dele por conta da bagunça. E esse poeta, gente, ele é um dos personagens mais engraçado de se acompanhar durante toda essa tragédia aqui, porque eu não sei se esse livro aqui pode ser considerado uma tragédia, mas eu consideraria. Mas enfim, o nome desse poeta é Pierre Gringoire. Esse cara, ele vai ser também um dos personagens principais dessa história. E ele vai servir meio que como um alívio cômico para essa história. Isso porque o cara é muito azarado. Tudo dá errado pro coitado. Só que essa sucessão de inconvenientes que acontecem com ele chega a ser engraçado para nós leitores. Paralelo a isso, na Praça da Greve, pro lado de fora ali, em frente à Catedral de Notre-Dame, a gente vê então acontecendo a eleição do Papa dos Bufos. Isso é tipo assim, é bem carnavalesco mesmo. As pessoas elas iam fantasiadas, colocavam máscaras e eles elegiam quem era a pessoa mais feia de todas. E quem vai ser eleito o grande Papa dos Bufos é uma pessoa que não precisou nem de máscara, nem de fantasia, nem de nada.
é o pobre do Quasímodo que caiu de paraquedas no meio dessa festança e foi eleito Papa dos Búfalos. E, gente, tem uma curiosidade sobre o Quasímodo. Aqui no livro, ele é um cara surdo. Ele sempre ficou nos sinos da catedral e esse barulho alto o deixou surdo. E o fato dele ser surdo vai colocar ele em tanta enrascada. Chega um determinado momento da história que ele vai parar num tribunal em frente ao juiz e o juiz começa a acusar ele por conta de algo que ele de fato não tinha feito. Então era muito fácil para ele ali contornar essa situação se ele fosse uma pessoa que ouvia. Porque aí ele começa a tentar fazer uma leitura labial do que o juiz falava e entendia tudo errado, dava umas respostas completamente tortas, o juiz já começou a achar que ele estava brincando com a cara dele e assim, ele só se ferra por conta dessa sua surdez também. Quasímodo é o famoso Corcunda de Notre Dame que originou esse título que nós utilizamos hoje. Ele foi, desde que ele nasceu, ele sempre foi muito feio, teve a cara deformada, assim como o corpo, ele era literalmente corcunda. E por conta de sua feiura, ele foi abandonado pelos seus pais na porta da Catedral de Notre Dame. E quem o acolheu? O arquidiácono da época, o Claude Frollo, que é o vilão desse livro, como eu já falei anteriormente. E é engraçado, a respeito desse romance, que os personagens são todos muito complexos. Até mesmo o vilão tem os seus momentos de bondade, né? Como, por exemplo, esse da adoção genuína do Quasímodo. E a gente vai percebendo que até mesmo no auge das suas vilanias, ele pensava estar fazendo a coisa certa, ele pensava estar eliminando as maldades do mundo. Porque o Claude Frollo, ele era um cara extremamente religioso e extremamente estudado. Então ele já tinha estudado tudo que poderia ser estudado na época, a respeito de medicina, a respeito de alquimia, a respeito de direito, a respeito de teologia. E ele achava que por ser um intelectual, ele tinha essa missão de salvar as outras pessoas daquilo que era errado. Mas quem definia esse errado era a sua própria mentezinha limitada. E se por um lado a gente vê um vilão com alguns picos de bondade, isso vale também para os mocinhos aqui. A gente não tem nenhum herói completo, viu, pessoal? Esqueçam tudo que vocês sabem sobre esses personagens e sobre esse livro pela animação da Disney. Por favor. Aqui Quasímodo não é nenhum santo. De fato, ele é uma figura muito injustiçada. Mas por sofrer tantas injustiças, ele acaba replicando essas injustiças no seu trato com outras pessoas. Como no trecho que eu li aqui no começo do vídeo. Então, se numa ponta da Praça da Greve a gente tinha o Quasímodo sendo eleito o Papa dos Búfalos, ou seja, a pessoa mais feia de toda Paris, na outra ponta a gente tinha essa cena. Num vasto espaço deixado livre entre a multidão e o fogo, uma jovem dançava. Se a jovem era um ser humano, uma fada ou um anjo, foi algo que Gringoire, por mais filósofo cético, por mais poeta irônico que se considerasse, não conseguiu decidir de imediato, de tanto que a deslumbrante visão o fascinou. Essa é a primeira aparição de Esmeralda no nosso romance. E se você conhece algo a respeito desses personagens, você com certeza já ouviu falar da cigana Esmeralda. Esmeralda aqui, gente, ela era apenas uma menina de 16 anos que era muito bonita, como você pôde ver aqui nesse trecho que eu li. E toda vez que ela aparece, o Victor Hugo faz questão de nos relembrar quão bonita ela era. E eu acho que talvez foi a sua beleza o pivô de toda a tragédia que vem acontecer aqui nesse livro. Isso porque ao ver Esmeralda dançando, basicamente todos os outros personagens aqui do livro vão se apaixonar por ela. Então a gente vai ter o vilão Claude Frollo, apaixonadíssimo pela Esmeralda. A gente vai ter o poeta Gringoire, apaixonadíssimo pela Esmeralda, assim como o Corcunda Quasímodo. Mais pra frente vem um outro personagem que se chama Phoebus, que é o capitão, é um nobre, um soldado que também se apaixona por ela, mesmo estando noivo de uma outra personagem que vai aparecer aqui, que se chama Flor de Lis. Só que a forma com que cada um deles vai lidar com essa paixão pela Esmeralda é o que vai desenvolver toda a trama aqui desse livro. Por exemplo, o Claude Frollo acreditava que ela era uma bruxa. Isso porque, como cigana, aqui ela representava a ralé daquela época, né? E ela fazia alguns truques de malabarismo, e alguns desses truques envolviam sua cabra Djali. E como ela falava com a cabra e a cabra obedecia a ela, né? Ela tinha domesticado aquela cabra, muitas pessoas achavam que ela era bruxa. E o que acontecia com as bruxas no período da Idade Média?
Se você se lembrou da Inquisição, dessa botar fogo em praça pública, você tá certíssimo. E é isso que Cláudio Frollo tenta fazer com Esmeralda, porque ele acreditava que ela era uma enviada do inferno, que veio ali, lhe enfeitiçou, por isso que ele ficou completamente apaixonado por ela. E enfim, cada um, enquanto isso Quasimodo quer raptar ela e fugir, cada um vai ter um plano para Esmeralda, e é isso que vai desenrolar toda a trama. Uma coisa muito interessante a respeito da narrativa aqui de Victor Hugo é que ele vai fazer várias digressões no livro para nos contextualizar a respeito de algumas coisas que ele queria nos explicar. Então ele vai lá, pausa a trama e nos explica. Então tem um capítulo aqui que vai se chamar Notre Dame de Paris. E nesse capítulo, Victor Hugo vai começar a dar detalhes arquitetônicos mesmo, de como a igreja foi construída e como ela ficou depois de passar pela transição do estilo românico para o estilo gótico. Então tem um momento que Victor Hugo fala que da porta da igreja para a pilastra da igreja, embora poucos metros de diferença existissem ali nesse meio, existiam 6 séculos de diferença arquitetônica, de um simples pedaço da igreja para o outro. Então eu acho esse capítulo extremamente interessante. Victor Hugo é de uma sabedoria gigantesca e eu acho que para quem estuda arquitetura isso pode ser algo muito relevante para se ler. Tem outro capítulo que vai chamar Paris um sobrevoo. Então é outra pausa que ele faz simplesmente para explicar para a gente como era Paris ali. E ele começa a dar detalhes de como eram as construções, como que estava sendo os novos comércios, né? A gente sabe que também foi aqui na Idade Média que os comerciantes começaram a se estabilizar, né? Estaticamente, criaram aquela nova classe social, a famosa burguesia, que aqui a gente vai vir falar bastante. E essa interrupção que ele faz, que eu acho mais interessante, está num capítulo que se chama Isto Matará Aquilo. No capítulo anterior desse, a gente vê um diálogo do vilão Cláudio Frollo com um dos médicos reais. E nesse diálogo, ambos ali conversam sobre vários assuntos, até que num determinado momento esse médico menciona ali a invenção da prensa e como isso modificaria, né, a sociedade, porque através da prensa nós conseguiríamos ter livros impressos. E nesse momento, Cláudio Frollo dá uma simples resmungada, isso matará aquilo, e segue o diálogo ali. Ao final do capítulo, vem um novo capítulo que começa dessa forma. Perdoem-nos, nossas leitoras, por interrompermos por um momento a trama para averiguar qual pensamento podia se ocultar sob as palavras enigmáticas do arquidiácono. Isso mudará aquilo. O livro matará o edifício. E aqui nesse capítulo, então, Victor Hugo vai começar a explicar para nós o que se passava na mente do Cláudio Frollo com essa notícia da invenção da prensa. Porque antigamente, pessoal, a forma com que as pessoas tinham de registrar algo e eternizar aquele pensamento, aquilo, era através da arquitetura. Esses registros eram feitos nos edifícios, tanto que a própria Notre Dame era repleta de conteúdos, desenhos, escritos. E isso fazia com que as pessoas adquirissem uma cultura. Para eu ter determinado conhecimento, eu preciso ir a determinado local. A partir do momento que a gente tivesse livros que viriam até nós, Cláudio Frollo tinha medo de que, então, os locais e os edifícios fossem completamente desvalorizados. Além disso, Cláudio Frollo acreditava que a mudança nessa forma que a gente tinha de registrar as coisas, os nossos pensamentos, acabaria culminando também na mudança de pensarmos, e que uma coisa mudaria a outra, e ele acreditava que isso era o fim da humanidade, assim. É um capítulo muito interessante porque ele é extremamente filosófico. Eu acho que se tem uma coisa que fica muito claro para nós todos é que Victor Hugo ele não sabia só escrever um romance assim despretensiosamente. Sério, vocês realmente precisam ler isso aqui, que vocês vão se admirar com a quantidade de conteúdo que tem aqui nessas páginas. Inclusive, esse livro está repleto de críticas sociais à época, como eu já mencionei aqui, crítica à Inquisição, crítica à coroa, crítica à monarquia, crítica à igreja. Por todas essas razões, esse livro foi um sucesso estrondoso desde o seu lançamento, desde a sua publicação. Reza a lenda que logo no ano seguinte, os governantes ali da época, por conta do sucesso do livro, já começaram a investir dinheiro na restauração da Notre Dame. Ou seja, este livro aqui salvou Notre Dame. Então, se por um lado a gente tem o monumento sendo salvo por conta da escrita desse romance, por outro lado, é a importância da Catedral de Notre Dame que eternizou esse romance e fez com que ele
transpassasse séculos, atravessasse o Ocidente, alcançasse o mundo inteiro e perdurasse no imaginário coletivo até os dias de hoje. Afinal de contas, quem nunca ouviu falar de Quasimodo ou Esmeralda? Até porque esse livro já foi adaptado diversas vezes para teatro, para cinema, até mesmo para animação da Disney. Essa é uma leitura, como eu disse desde o começo, muito importante, e eu espero que eu tenha conseguido provar isso para vocês. Mas eu queria falar algo, essa não é uma leitura fácil, não é uma leitura fluida, muito pelo contrário, é uma leitura densa. Eu precisei sim insistir nela. A narrativa de Victor Hugo é por diversas vezes prolixa, descritiva demais, até cansativa. Mas eu me orgulho muito de ter concluído essa obra e hoje, definitivamente, eu considero essa obra um livro da minha cabeceira. Lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido de falar. Lembra quando eu comentei que aqui Victor Hugo vai colocar cada personagem para representar uma classe social? Então a gente vê claramente que o Phoebus representa a nobreza, a Esmeralda representa a ralé, e Cláudio Frollo representa o clero. Mas quem é Quasimodo nisso tudo? Há analistas que consideram fortemente que Quasimodo nada mais é do que a personificação em carne e osso do que viria a ser a própria Catedral de Notre Dame. Num futuro, em relação a quando a história se passa, mas um futuro conhecido por Victor Hugo, do século XIX, que viu que ali a Catedral de Notre Dame era desvalorizada, feia, incompreendida por absolutamente todos de Paris. Depois de tudo isso, me conta uma coisa. Corcunda de Notre Dame é digno de estar na sua cabeceira? Se sim ou se não, comenta pra mim que eu tô muito curioso pra saber a sua opinião a respeito dessa obra. Também não deixe de curtir, isso é muito importante pra nós sabermos um aval de vocês e compartilhar pra todos os seus amigos. E até a próxima!